vamos ler a partir do verso 1. Atos capítulo 6, verso 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então chegaram, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, que orando, lhes impuseram-lhe as mãos. E a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Verso 8. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Verso 10. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Diga glória a Deus por essa palavra. Feche os seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Nós necessitamos, Senhor, necessitamos ouvir a Tua voz, necessitamos, ó Pai, que o Senhor, a Tua palavra, a Tua voz venha confrontar o nosso interior. O Senhor é Deus que nos sonda e nos conhece. O Senhor sabe o nosso assentar e o nosso levantar. De longe, sabe todos os nossos pensamentos. Antes da palavra vir à nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Nada está oculto diante do Teu olhar, Senhor. E aqui nós estamos. O Senhor pode nos ver nessa noite. E como igreja, nós temos uma expectativa de nos visitar nesse lugar, Espírito Santo. Temos expectativa da Tua visitação nesse lugar, da Tua visitação em nosso meio. Prepara-nos, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, para sermos alimentados por ela, para receber de Ti nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Se assenta no seu lugar. Em nome de Jesus. Deixa a tua Bíblia aberta aí, em Atos, tá bom? Deixa a tua Bíblia aberta, depois nós vamos continuar lendo o texto, ainda sobre esse homem. Quero falar hoje sobre Estevão. Amém? Estevão. Se colocar um tema para essa mensagem de hoje, eu chamo essa mensagem de, na verdade, uma pergunta: pedras ou céu? Amém? Pedras ou céu? É uma pergunta para nós aqui hoje. Mas você vai entender o porquê dessa pergunta. E nós vamos falar um pouco desse homem. A Bíblia não traz muita informação sobre ele, mas os capítulos que se dedicam a falar sobre ele diz muito sobre quem ele é. Diz muito sobre a relevância desse jovem, desse homem, desse coração que no meio de uma multidão foi escolhido, foi elegido. Havia algo diferente. Eles viviam em comunidade, a Bíblia fala. Era uma comunidade dos discípulos. E quando uma necessidade apareceu, a direção foi: escolham entre vocês 7 homens. Irmãos, nós estamos falando da igreja de Jerusalém. A igreja está crescendo. Os apóstolos estão ali. Eles estão permanecendo, a comunidade permanecendo na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, comendo de casa em casa,
orando no templo. A igreja em Jerusalém está crescendo. Mas nós precisamos ter um senso, um entendimento sobre igreja. Quando nós falamos da igreja, a instituição física, ela tem defeitos. Amém? Por que ela tem defeitos? Porque eu estou nela. Por que ela tem defeitos? Porque você faz parte dela. Nós somos seres humanos cheios de erros e acertos. Nós temos qualidades, mas também temos defeitos. Amém? Na igreja de Jerusalém, um grande avivamento acontecendo, porém, acontecia problemas lá também. E um dos problemas foi esse. As viúvas se sentiam desamparadas. Elas não se sentiam sendo amparadas pela igreja na distribuição do alimento. Aí o pastor Pedro, junto aos demais apóstolos, ele traz uma direção: escolham. Vai até o povo, escolham 7 homens. Nós nos dedicaremos à oração e à palavra, mas esses homens se dedicarão ao servir as mesas. Só que Pedro fala exatamente isso. Pense que a comunidade crescia, amém? Tinha muita gente lá. Mas a descrição que Pedro vai dar é: escolham homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. 3 requisitos que Pedro vai falar. Fala comigo: reputação, cheio de Espírito e de sabedoria. Amém? Um desafio é dado agora àquela comunidade, e ele começa a olhar entre todos. E agora eles trazem 7 homens diante dos apóstolos. O primeiro nome da lista é Estevão. É um jovem. E a Bíblia vai dizer sobre Estevão. Se você ler a característica que Atos dá de Estevão, além das 3 que Pedro designa, Estevão vai apresentar mais 3. Além das de Pedro, Estevão tem mais 3. E quando nós olhamos esses homens, é nítido ver em Estevão que essa virtude, que essa qualificação e que essa característica é de um homem de oração e de um homem que anda com Deus. Amém? É nítido, irmãos. Eu ouvi uma vez, há anos atrás, uma frase que me falaram, eu guardei isso no meu coração. Lembra que eu disse que nós somos seres humanos cheios de erros, de acertos, defeitos e qualidades? Amém? Mas quando você conhece um homem de oração e uma mulher de oração, ela tem uma qualidade diferenciada que não se vê em outros. Tem algo diferente nessas pessoas. Quando você vê alguém de oração, homem que anda com Deus, mulher que anda com Deus, tem algo diferenciado. Eu quero dizer, tem algo a mais. Sempre tem algo a mais. Amém? São pessoas que decidiram passar tempo com Deus. São pessoas que decidiram caminhar com Deus ao ponto de receber características de Deus, da vida de Deus nelas. Se você conhece um homem ou uma mulher de oração, observe isso que eu estou te dizendo. Eles trazem algo a mais. Tem algo a mais. Esse algo a mais foi visto em Estevão. Estevão, além de ter boa reputação, Estevão, além de ter o Espírito na sua vida, Espírito com E maiúsculo, o Espírito na vida, e além de ter sabedoria, os outros versos vão dizer que Estevão, nele havia graça, nele havia poder, e nele havia sinais e maravilhas. Não está falando dos outros, está falando de Estevão. Irmãos, Deus está à distância de uma oração sua. Deus está à distância de uma decisão que você faz no seu dia, de começar com Ele. Você não sabe nem o que vai acontecer e nem o que vai fazer, mas Deus está lá. E qual é a sua decisão? Qual é a minha decisão? Qual é a nossa decisão? Gente que anda com Deus é diferenciado. Homem de oração é diferenciado. Mulheres de oração são diferenciadas.
E como nós carecemos, irmãos, a nossa geração carece de pessoas, de referência, de homens que podem, no meio de uma comunidade e de várias pessoas, de multidões, poderem se destacar, porque essas qualidades não são delas mesmas, não, elas não se promovem, não é uma autopromoção, elas não estão se exibindo, elas não estão se exibicionando, pelo contrário, é algo que elas têm em Deus, que faz ser diferencial. E faz com que essas pessoas se tornem relevantes no mundo espiritual. Eu não quero que nós venhamos caçar essas pessoas, mas eu quero te provocar nessa noite, para que no meio de uma geração que grita por referência, você vai ser achado. Você será achado. Eu serei achado. Nós seremos achados pelas características que existem em Deus, em nós. Por quê? Decidimos mais do que tudo, mais do que holofote, mais do que aplauso, mais do que elogio. A nossa decisão é caminhar com Deus, é saber que nós somos dele e que ele é tudo para nós. E o nosso dia e a nossa história não faz sentido se ele não estiver nela. Essa geração está procurando, irmãos. As pessoas, famílias estão procurando. Jovens estão procurando. Adolescentes estão procurando esse referencial. Que nós não venhamos só dizer quem é, mas que nós possamos tomar uma decisão e se levantar para ser. Se levantar para se tornar. Amém? Se levantar para poder apontar para essa geração, para que eles conheçam a Deus. Estevão era um jovem, irmãos. Era novo. E a Bíblia vai dizer que por conta dessa característica que havia nele, um grupo de judeus, começaram a persegui-lo. Estevão se movia em sinais e maravilhas no meio do povo. E aquilo incomodou muito. A Bíblia vai dizer que eles se reúnem para tramar contra a vida de Estevão. Não conseguiam resistir por causa do espírito que nele havia. Você consegue entender isso, irmão? Você consegue entender que isso é poderoso, o que eu estou dizendo? Não podiam resisti-lo, porque havia nele o espírito E maiúsculo. Está aqui, E maiúsculo. O que eles agora vão fazer? Quem não pode te resistir, vai inventar. Aquele grupo de judeus começa a persuadir pessoas, levantando falso testemunho contra Estevão. Façam o seguinte, diga que ele profana o templo e a lei de Moisés. Porque na lei de Moisés, quem profana, a morte é de apedrejamento. Vamos mentir. Tem gente que não vai conseguir encontrar coisas na sua vida e vai viver da invenção. Deixa inventarem. Mantenha a tua aliança com Deus. Mantenha quem você é diante de Deus. Eles então conspiram contra Estevão. Estevão agora é levado diante do Sinédrio. Você já ouviu falar de Sinédrio? Sinédrio é uma reunião de um conselho, homens de autoridade, chamado de príncipes do povo. Esse era o Sinédrio. Eram homens que decidiam pela vida da comunidade. Eles julgavam causas. Causas eram levadas ao Sinédrio para que fossem julgadas. E a causa de Estevão foi levada ao Sinédrio. Começaram a persuadir agora. Começaram a interrogar Estevão. Estevão então aproveita a oportunidade e começa a pregar. Ele está cheio de espírito, irmãos. Ele está cheio de espírito. Ele começa a pregar. Ele começa a falar de Abraão. Ele vai discorrendo toda a história. Ele chega até Cristo. Quando ele começa a falar de Cristo, a Bíblia fala que os homens rangiam os dentes para ele. Porém, todo o Sinédrio olhava a Estevão e via nele um rosto como de um anjo.
via o teu rosto como de um anjo. Os homens ficaram enfurecidos ao ouvir aquela mensagem, porque a mensagem de Jesus incomoda alguns mesmo. Amém? A mensagem de Jesus, ela incomoda algumas pessoas. Rangiam dentro, ficaram enfurecidos. Enfurecidos. Volta para a sua Bíblia. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Versículo 54. Verso 54. Atos 7, 54. Ao ouvir isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânime, avançaram contra ele, e, expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles ao pé de um jovem chamado Saulo. Eu estava estudando, irmão, pesquisando, como que era essa forma de apedrejamento. Na época, no contexto bíblico que nós estamos lendo aqui. O apedrejamento acontecia da seguinte forma: dado a sentença, o condenado era arrastado de forma pública, arrastado para fora da cidade, para depois dos portões da cidade, porque aquele ato já era de muita humilhação. Ele era agora um réu, um condenado. Ele era arrastado para fora da cidade. Sendo arrastado para fora da cidade, as pessoas já o acompanhavam com as pedras. Aquele homem já sabia que tipo de morte ele teria. Quando é jogado para fora da cidade, no ato de humilhação, as pedras começam a ser atacadas. E elas são atacadas em lugares específicos. A gente talvez na nossa mente imagina só aquele monte de pedra voando. Mas não! Para que haja morte, precisa ter lugares específicos para atingir a pedra. Procurando os lugares vitais do corpo, cabeça, nuca, peito, para imobilizar aquela pessoa, para que até então eles consigam finalizar com a morte. Pense, Estevão está sendo arrastado. Estevão vê pedras nas mãos daquelas pessoas, jogado fora da cidade, aqueles homens com raiva, mas no caminho vendo pedras, esse jovem cheio do Espírito Santo, um homem de oração, um homem que anda com Deus, ele vê o céu. Ele vê, a Bíblia fala que ele olha, ele vê os céus abertos, ele vê Jesus em pé, à direita de Deus. E como não bastasse só ver, ele verbaliza, e ele fala: eis que eu vejo os céus abertos. Tinha pedras ali nas mãos, tinha pedras para feri-lo, pedras para machucá-lo, mas no meio daquele contexto todo, ele vê o céu se abre, e ele declara: eis que eu vejo os céus abertos, e Jesus em pé, à direita de Deus. E falando isso, o apedrejaram. Aí o versículo, eu acho muito interessante isso. O verso continua. A Bíblia fala no verso 59. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava. Você está entendendo o tempo da frase? Não está dizendo que enquanto apedrejavam, Estevão orou. Está dizendo que enquanto apedrejavam, Estevão orava. Era simultâneo. Enquanto havia pedrada, havia oração. Quem está entendendo, diga amém. Enquanto ouvia
pedrada havia clamor. Enquanto ele recebia daquelas pedras, Estevão orava e continua. Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quem fez essa oração? Você lembra? Quem que orou da mesma forma que ele fez essa declaração? Quem? Jesus. Jesus na cruz orou, declarou dessa forma: nas tuas mãos entrego o meu espírito, e expirou. E olha o que a Bíblia vai dizer: depois de Estevão entregar o seu espírito, verso 50, então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa desse pecado. Ele é arrastado, ele vê pedras, amém? Porém, um homem de oração olhou pedras ou o céu. Ele tem a visão do céu. Agora ele é apedrejado. Enquanto apedrejado, ele orava. Enquanto recebe, ele entrega o seu espírito a Deus. A Bíblia fala que agora ele se ajoelha. Ele se ajoelha para orar: Senhor, não impute a eles esse pecado. E tendo feito isso, ele morre. Entenda uma coisa: Estevão não ajoelha por causa das pedradas. Ele não ajoelhou por causa das pedradas. Ele não ajoelhou dizendo: Senhor, me livra disso. Senhor, afasta de mim isso. Senhor, me tira dessa situação. Senhor, isso, Senhor, aquilo. Não. Ele se ajoelha, não foi por causa das pedras. Ele se ajoelha para pedir a Deus para que não imputasse o pecado, para que não houvesse condenação contra aqueles homens que atiravam as suas pedras. Você consegue entender isso, irmãos? Nós carecemos de pessoas com essa referência. Hoje, nós somos tão egoístas, que o que faz hoje nos ajoelhar é as pedradas que nós estamos tomando. Que o que faz você cair de joelho é porque uma porta se fechou. Que o que faz você cair de joelho é porque você está passando alguma perseguição lá fora, na sua família, ou alguma coisa pessoal sua está fora do lugar, e você cai de joelho. Vamos aprender com Estevão. Estevão se ajoelha diante do Senhor, não por causa das pedras. Estevão se ajoelha diante do Senhor por causa da compaixão que havia no seu coração, por causa daquilo que ele carregava dentro dele. É nítido olhar para Estevão e saber que ele imitava Cristo. Amém? Porque até isso Jesus fez na cruz. O que Jesus fala? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estevão era um imitador de Cristo. Um verdadeiro imitador de Cristo. Tem coisas que nós não estamos experimentando em Deus, porque escolhemos as nossas referências de forma errada. As nossas referências estão equivocadas. As nossas referências não são capazes de nos dar suporte para no momento de pedrada, e seja lá qual for a situação, nos manter como verdadeiro cristão. Ao invés de olhar a pedra, vai olhar o céu. Vai olhar o céu. Enquanto Estevão na terra estava debaixo de uma palavra de morte, Estevão viu o céu e viu que Jesus estava de pé. Você consegue entender isso, irmão? Existe alguém de pé pela minha vida e pela tua vida. Existe alguém que está de pé pela minha causa e a tua causa. Merecemos? Não, mas isso é graça, e a graça tem nome. A graça é Cristo Jesus. Aleluia! Será que somos tão cheios de Espírito ao ponto de tirar os nossos olhos da pedrada e olharmos para o céu? De olharmos só para a realidade e acreditarmos que acima de nós há alguém que tem a última palavra sobre todas as coisas? Alguém que tem a última palavra sobre a enfermidade, sobre o desemprego, sobre a oportunidade, sobre aquilo que se fechou, sobre aquilo que ainda não aconteceu,
sobre aquilo que você criou uma expectativa e se frustrou? Será que somos tão cheios de Espírito ao ponto de olhar pedra e ao invés de continuar olhando, levantarmos os nossos olhos e olharmos o céu? Existe um Deus acima de nós, existe um Deus que tem um poder para todas as coisas. Todas as coisas. Ou será que o nosso cristianismo só nos leva a se ajoelhar quando a dor da pedrada vem? Será que o nosso cristianismo só faz a gente bater de porta em porta, querendo resposta, resposta, solução, solução? Entenda, esse homem que nós estamos falando, ele estava nos seus últimos momentos de vida. Foram os seus últimos momentos de vida, ele sabia o que ia acontecer. E por saber o que estava para acontecer, se manteve. Se manteve. Nós não sabemos o que vai acontecer ainda, mas estamos nos mantendo. Nós estamos nos mantendo. Irmão, pedrada vai vir de todos os lados. Amém? De todos os lados você vai ter. Quando pedimos força para Deus, Deus nos dá oportunidade para nos tornar fortes. Quando pedimos paciência para Deus, Deus nos dá situações para consolidar a nossa paciência. Deus é assim. Pedrada vai vir de tudo quanto é lado, irmão. Todos os lados. Mas você se mantém como? Estevão podia falar, eu sou jovem demais para passar por isso. Estevão podia falar, eu sou novo demais, não preciso passar por isso. Quantas vezes a gente falou, não preciso passar por isso não. Você já falou isso algum dia? Não responde. Mas talvez você já falou isso algum dia. Você olha para o teu casamento, você fala, não preciso passar por isso. Você olha lá para o teu serviço, lá para o teu emprego, a tua área profissional, você fala, não preciso passar por isso. Você olha para algumas áreas da tua vida e você fala, não preciso passar por isso. Irmãos, as pessoas podem olhar para mim, para você e ver cara de anjo. Elas não vão soltar pedra. Amém? Você pode fazer sinais e maravilhas na frente dela, elas não vão soltar pedra. O sinédrio todo viu cara de anjo ao olhar Estevão. Aquele sinédrio todo era testemunha dos sinais e maravilhas que acompanhavam esse jovem. Testemunhavam a fé dele, mas ninguém soltou a pedra. Amém? Então, irmãos, se é uma realidade que eu não mudo, se é uma realidade que você não é capaz de mudar, nós só temos uma decisão no meio desse cenário. Eu vou ser cheio do Espírito Santo, para que eu saiba, para que eu tenha ciência, para que eu tenha convicção de que nessa situação o céu não está fechado. Nessa situação os céus estão abertos e Jesus está de pé. Aleluia! Jesus está de pé. Se Jesus está de pé, irmão, você continua firme. Se Jesus está de pé, a garantia de que eu e você não vamos cair, de que eu e vocês vão permanecer, mas que não seja as pedradas que te façam ajoelhar, não seja as pedradas que te façam orar. Pelo contrário, você já ora, você já se rende, você é alguém que já se entrega, você é alguém que caminha com Jesus. Quem está entendendo isso, diga amém. Deus sabe nosso limite, Deus sabe a nossa força, Deus sabe até onde podemos ir, Deus sabe até onde podemos suportar, e Ele é tão cheio de graça, que a Bíblia vai dizer que quando nós não conseguimos suportar, Ele providencia o escape. Amém? Ele traz o escape para nós. Então fica tranquilo, irmãos. Tira os teus olhos das pedras. Para de contar só derrota. Só conta derrota, 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 derrota. Tudo é derrota, tudo é diabo, tudo é inimigo se levantando. Ó, o inimigo está isso, o inimigo está aquilo. Ó, o inimigo isso, ó, o inimigo no meu dinheiro. Ó, o inimigo na minha saúde. Ó, o inimigo nisso, irmão. Você está dando tanto ibope para Satanás. Olha o inimigo agindo no meu marido. Olha o inimigo agindo no meu filho. Olha o inimigo agindo na esposa. Olha o inimigo, inimigo, inimigo. Em nome de Jesus. O inimigo já tem um destino. Romanos 16 vai dizer que o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés.
debaixo dos nossos pés. Para de dar ênfase. Será que não é melhor a gente cantar e a gente contar o que Deus já fez, o que Ele está fazendo e o que Ele ainda vai fazer? Não vamos ficar dando essa popularidade, irmãos. O diabo gosta disso. E quem dá maior fama para ele, desculpa, é a gente. Tanta derrota, tanta derrota. Irmão, se não fosse essas lutas, você não teria a força que você tem hoje. Isso é verdade. Se não fosse essas situações, você não teria o músculo espiritual que você tem hoje. Você podia estar em qualquer outro lugar. Olha onde você está. Você está aqui. Você está aqui por causa dos seus problemas? Não. Você está aqui porque você ama a casa do Senhor. Você está aqui porque você quer louvar ao Senhor. Porque você quer dizer quem Ele é. Louvar, exaltar os atributos de Deus. Ele é quem? Bondoso, misericordioso, cheio de paz, amoroso, perdoador. Para de dar ibope para Satanás, irmãos. Tira os teus olhos das pedradas. Olhe mais para o céu. Fala para o irmão, olha mais para o céu, irmão. Olha mais para o céu. Amém? Nós vamos sair muito mais forte de tudo isso. Nós vamos sair forte dessa situação. Amém? É só uma questão de tempo. Deus está cuidando da tua família, Deus está cuidando da tua saúde, Deus está cuidando do teu ministério, Deus está cuidando de cada área da sua vida. É só uma questão de tempo. Aguenta firme aí. Ó, tira os teus olhos da pedrada, seja tão cheio do Espírito Santo, ao ponto de você tirar os teus olhos das pedras e olhar para o céu. Eu olho para o céu. Davi sabia disso quando disse: eu levo os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor, e fez o céu e que fez a terra. Olha para o céu, irmão. Olha para o céu. O dono da vida é Ele. O doador da vida é Ele. Quem dá o start para começar é Ele. Quem diz acabou é Ele também. Olha para o céu. O que vai acontecer no percurso, você não tem controle. Faça a sua parte. Olha para o céu. Pedra ou céu? Teu cristianismo, o cristianismo que você tem, te faz hoje olhar para as pedras ou olhar para o céu? Faça essa pergunta para você. Amém? Faça essa pergunta para você. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu vou fazer 36 anos. Mas nunca vi Deus perder uma guerra. Nunca vi Deus perder uma batalha. Eu nunca vi Deus se envergonhar de algo que Ele não foi capaz de fazer. Sabia disso? Davi também fala isso. Com mais idade, Davi vai dizer: eu já fui jovem, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Será mesmo que toda essa tua preocupação com a pedrada vai fazer você ter um escape nisso? Será mesmo que toda a tua preocupação com o que está acontecendo vai te ajudar a um livramento? Ou será que Deus perdeu o controle de tudo? Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle de nada. Continua acreditando, continua confiando no Senhor. As pedras vão vir de todos os lados. Você pode ser a pessoa mais escolhida no meio de uma multidão, mas ninguém vai soltar pedra. As pedras vão estar nas mãos, mas tira os teus olhos da pedra e mira teu olhar naquele que é o autor e consumador da tua fé. Aleluia! Aquele que é o autor e consumador da tua fé. A Bíblia fala que por mais preocupado que eu for, por mais preocupado que você seja, nós não seremos capazes de acrescentar um côvado ao nosso tempo de vida, à nossa vida. Se a minha preocupação não é capaz, peraí, vamos colocar tudo diante de Deus. Falar: Senhor, até hoje eu me preocupei, até hoje eu tentei fazer do meu jeito, mas eu quero ter um coração capaz de acreditar que aquilo que o Senhor disse vai acontecer. Está de pé, vamos chegar até lá, não sei como, mas a tua palavra me levará, aleluia, nos levará aquilo que Deus prometeu para nós. Você crê nisso, irmãos? Você crê? Amém? Olha para o céu. Olha para o céu. Amém? Olha para o céu.
Não tira os teus olhos do que Deus está fazendo. Não deixe o inimigo mentir para você que a tua situação é diferente para Deus. Não. Estevão viu quem é Jesus naquele contexto. Estevão viu quem era Jesus naquela situação. Não era alguém distante, era alguém presente e alguém de pé. Amém? Amém? Renova aí a tua fé, meu irmão. Renova a tua fé em nome de Jesus. Você se cansou tanto se defendendo de pedra. Você está cansado porque você está se defendendo das pedras, do que dizem, do que falam, do que pensam. Quando não puder dizer nada sobre você, vão inventar de você. Fica tranquilo. Vão inventar de você. Mas se hoje estão falando de você porque tem motivo, coloca a casa em ordem. Amém? Organiza a vida. Coloca as suas coisas em ordem. Coloca a casa espiritual em ordem. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus habita na nossa vida. Então, em nome de Jesus, não é sobre as pedras, mas é sobre aonde eu estou olhando. Não é sobre pedras, é sobre onde eu estou olhando. Amém? É sobre quem eu confio. É sobre quem eu não perco o olhar. Por isso eu quero te provocar, que o Espírito Santo provoque a tua fé. A trazer ela para esse lugar, onde você não vai perder Deus de vista. Onde você não perderá Deus de vista. Em nome de Jesus. Dá glória a Deus aí por isso. Diga glória a Deus. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Nós confiamos no Senhor. Aleluia. Vou cantar o escudo. Em nome de Jesus.